prosseguindo aí, tem muita informação pela frente, senhores, muita mesmo, tá ok? E aí nós estamos aí dando continuidade aos nossos estudos, já estamos aí pegando a questão 118 aí, que vamos falar sobre suspensão condicional da pena, ali a partir do artigo 77, vai até o 80, 81, por ali, tá? Depois começa a suspensão condicional, livramento condicional, que é a partir do artigo 83, e aí com muita informação, muita mesmo, tá bom? E sem muita conversinha, o importante é conteúdo, foco, centraliza aqui e vamos juntos até a aprovação, até aqui, ó, chegar nela aqui. A Kátia procura a senhora como advogada, ou o senhor como advogado, para que esclareça as condições jurídicas que poderão advir do comportamento de seu filho Marlon, pessoa primária de bons antecedentes. Ó, tem ali já uma informação que vai colocando interessa para nós aqui, tá bom? Que agrediu a ex-namorada ao encontrá-la em um restaurante com um colega de trabalho. Coisa horrível, né? Mas vamos lá. Causando-lhe lesão corporal de natureza leve. Na oportunidade, você, como a senhora, como advogada, e aí vai esclarecer que a letra A, o início da ação penal depende de representação da vítima, que terá o prazo de 6 meses da descoberta da autoria para adotar as medidas cabíveis. A questão aqui vem trazendo muitas informações que nós já sabemos. Então, por isso que ela foi colocada aqui, justamente para chegarmos aí a partir do artigo 77. Mas vamos lá. Enfim, a súmula 542 do STJ, ela define que a ação penal relativa a crime de lesão corporal resultante de violência doméstica e contra a mulher é considerada pública e condicionada. E aqui, mesmo não sendo mais namorado dela, houve uma convivência. O próprio a Lei 11.340, lá no artigo 5º, inciso 3, ou inciso 2, dá uma olhadinha lá, artigo 5º, inciso 2, lá da Lei 11.340, da Lei Maria da Penha, fala justamente que não importa se coabita ou não coabitou, ou se coabita ou não coabita, e que tem ainda relacionamento ou teve relacionamento. De algum modo, houve um vínculo amoroso ali, tá bom? Mesmo sendo considerado ex-namorado. E é considerada Maria da Penha. Então, é pública incondicionada. Tá? Vamos para a letra B. No caso de condenação, em caso de ser Marlon primário, depois antecedente, poderá a pena privativa de liberdade ser substituída por restritiva de direito? Vimos também isso aí, senhor. Artigo 44 do Código Penal fala que não pode o crime, né, que sendo cometido com violência ou grave ameaça, possuir a conversão de pena privativa de liberdade para restritiva de direito. Estudamos isso aí já quando tratamos de aplicação de pena, tratamos de penas ali a partir do artigo 32, foi por ali. A letra C vem vem informando, em razão de o agressor e a vítima não estar mais namorando quando ocorreu o fato, não será aplicada a Lei Maria da Penha, a Lei 11.300. Acabei de falar, informando isso aí, que se aplica assim, tá? Mas aí, então aqui a questão já começa a estar errada aqui, que aplica assim a Lei Maria da Penha, tá? E aí vem dizendo, mas ainda assim não será possível a transação penal. Realmente, falou em Lei Maria da Penha, os benefícios ali previstos lá na Lei 9.099, que trata sobre o juizado especial criminal, realmente não são recebidos quando alguém não são aplicados quando envoltos aí a Lei Maria da Penha, tá bom? E realmente transação penal e suspensão penal, lá previsto no artigo 89, dessa lei que eu acabei de falar, da 9.099, não se aplica a Lei Maria da Penha, tá? Os institutos não se aplicam, né? Então, sobrou a letra D aí, vem dizendo que no caso de condenação, por Marlon sendo primário e depois antecedente, mostra possível a aplicação do sursis da pena. O sursis da pena, conforme o senhor já leram aí, a partir do artigo 77, vem dizendo lá que a execução da pena privativa de liberdade não superior, a pena não pode ser, a privativa de liberdade não pode ser superior a 2 anos. Poderá ser suspensa, aí ela vai ser suspensa, ela suspende com determinadas condições, né?
durante o período de 2 a 4 anos, tá ok? É o que diz ali logo na cabeça do 77. E temos inciso 1, que fala que desde que, né, será aplicada a suspensão condicional da pena, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso, tá? Não é o caso aqui. E as circunstâncias judiciais lá previstas no artigo 59 são todas favoráveis ao beneficiário. Ele passa a ser um beneficiário. Isso aqui, na verdade, é um benefício que a lei penal dá. E o inciso 3 diz que não seja indicado e cabível ali a substituição, aquela prevista lá na substituição que nós falamos numa respostinha anterior aqui, que não pode ser cabível a substituição de PPL, pena privativa de liberdade, em PRD. Não é cabível lá, não pode ter. Se houver cabimento lá na substituição, não cabe a suspensão condicional da pena. Tá? Não confundir suspensão condicional da pena, senhora, com suspensão condicional do processo, que eu falei aí, rapidinho aí, lá na Lei 9.099, a lei do GECRIM, ou JEC, né? Uns falam JC, JEC, o GECRIM, mas ali não confundir a suspensão condicional da pena, aqui no Código Penal, artigo 77, com a suspensão condicional do processo, que é lá na Lei 9.099, tá bom? Para não ficar confundindo aí, às vezes a pessoa pode confundir. Então, aqui a alternativa D, né, que no caso de condenação primária por independente, mostra possível aplicação de subsídios penais. Sim, sem sombra de dúvida. Verifica ali que não está no rol ali da coisa ali. Até é favorável. Ele só não pode ter substituição de pena. Tá? Mas vamos seguir aqui, que tem muita informação. Vem dizendo aqui que Mauro, maior de 70 anos, primário, né, o primário de pontos antecedentes, mediante grave ameaça, subtraiu o relógio da vítima, Lúcia, avaliado em R$ 550. Cerca de 45 minutos depois, após a subtração, Mauro foi procurado e localizado pelos policiais ali, que foram avisados e do ocorrido, né? Tendo a coisa subtraída recuperada, não sofrendo a vítima qualquer prejuízo patrimonial. Independente disso, senhora, o crime já se consumou. Tá? O fato foi confessado, ele fez a confissão, falou que realmente foi ele, e o Mauro foi condenado pela prática de crime de roubo simples, ficando a pena acomodada ali, amoldada em 4 anos de reclusão. Tá? Aí, vamos lá. Aí aqui a questão vai pedir ali de várias e várias alternativas, de tudo que nós já sabemos. O reconhecimento da forma tentada, não, acabei de falar ali que o crime se consumou, tá? Não houve tentativa. Tentativa ali, artigo 14, inciso 2, quando, por circunstâncias da lei, vontade do agente, não se consuma o crime. Não é o caso aqui, consumou-se sim. A aplicação do sursis da pena, sim, aplicação, o sursis da pena. Mas, professor, o senhor falou que a pena não pode ser acomodada ali em relação ao sursis da pena de, no máximo, 2 anos ali, tá? E tendo a suspensão de 2 a 4 anos. Você acabou de falar isso, que não pode ter a pena superior a 2 anos. Sim, falei. Mas não foi erro, não. Olha aqui, ó. O Mauro aqui, ele tem mais de 70 anos, ele é maior de 70 anos. E aí tem que observar, senhores, o parágrafo 2º do artigo 77, que fala do sursis aí, que é o sursis etário, que diz aí o parágrafo 2º que a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, que é o caso aqui, não superior a 4 anos, poderá ser suspensa de 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade, tá bom? Ou mesmo até por conta de razões de saúde que justifiquem essa suspensão, tá bom? Então, ele tem mais de 70 anos, é um chamado sursis etário, e aí pode, sim, ser aplicado o chamado sursis da pena, né? Sursis da pena. A letra C, o reconhecimento da tipicidade comportamental por força da insignificância. Não, né? Já falamos lá, aquela questão lá dos vetores, né? Ausência de periculosidade. Não pode existir periculosidade. Vimos lá os vetores contratando de princípios, e caiu aí uma questãozinha anterior também falando disso aí. Houve violência, grave ameaça, não se aplica o princípio da insignificância. Tá? Violência, grave ameaça à pessoa não se aplica. Letra D, a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão espontânea e da senilidade. Tá? Tem ali, existe sim as atenuantes da confissão, da questão
da idade, mas ali não se aplica, por conta que nós já comentamos isso na questão da aplicação de pena lá, quando falando de pena. Aquela súmula 231, súmula 231, nós falamos bem específico da súmula 231 do STJ 231, que diz que a incidência de circunstância atenuante não pode, de maneira nenhuma, conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Isso tanto serve para a primeira fase como para a segunda fase da dosimetria da pena. Tá? Somente na terceira fase da dosimetria da pena pode sim ocorrer ali tanto para abaixo do mínimo legal como acima da máxima permitida no comando secundário da pena, tá bom? E aí vamos seguindo aí, que é muita informaçãozinha, ainda trabalhando ainda com a suspensão condicional da pena, artigo 77, vem perguntando ali a incorreta, senhores. Aí pede a incorreta. Quando for incorreta e tal, marque lá, ilumine bem e diga a incorreta, eu quero a incorreta, tá bom? Não exige que o crime praticado tenha sido cometido em relação à suspensão condicional da execução da pena, tá? Que é o sursis. Não exige que o crime praticado tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? Realmente, para a concessão da suspensão condicional da pena, não se exige que seja praticada ali com violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? Não tem lá, observe lá o artigo 77, não fala nada disso. Muito pelo contrário, se houver violência ou ameaça, grave ameaça à pessoa, você não terá substituição da pena lá no 44 da PPL e MPRD, e aí sim cabe a questão do sursis. Tá? A letra B vem dizendo aqui que não pode ser concedido, não pode ser concedido ao reincidente em crime doloso. Tá? Olha aqui, reincidente em crime doloso. Há uma questãozinha que é a questão de reincidência específica, mas nós vamos ver aí. Tá? Já falamos sobre reincidência específica. Não pode ser concedido ao reincidente em crime doloso, exceto se a condenação anterior foi a pena de multa. E realmente, essa aqui também está correta. Pega o artigo 77, aí, o parágrafo 1º, nós já vimos o parágrafo 2º, que é sobre o sursis etário, e o parágrafo 1º diz que a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, tá bom? E o parágrafo 1º do artigo 77 que traz isso aí, dizendo que a questão está correta. A letra C vem dizendo que pode ser concedido se não for indicado ou se for incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Acabei de falar, justamente. Artigo 77 é o inciso 3, aí, pegue 77, inciso 3. Não seja indicado ou cabível a substituição prevista lá no artigo 44, que é a questão da substituição da pena. Isso aqui, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, aqui fala sobre o artigo 44. E esse dispositivo aqui é o artigo 77, inciso 3. Tá ok, senhores? Tudo Código Penal, Código Penal. E aí, por conta disso, a D é a incorreta. Tá? Sobrevindo durante o período de prova, condenação irrecorrível por crime doloso, o benefício será revogado, mas tal período será computado para efeito de detração. Detração, nós já estudamos detração, artigo 42 do Código Penal. A detração trata de um cumprimento de pena provisória. E essa pena provisória ali cumprida vai valer como pena cumprida e ali somada, abatida numa possível condenação de pena privativa de liberdade. Tá? Então, ela será abatida. É uma detração, nós trabalhamos justamente nisso aí. Agora, em se tratando de suspensão condicional da pena, aquele período de prova não vale como detração, tá? Não vale como detração. Então, o que acontece na suspensão condicional da pena? Se for revogado, uma revogação obrigatória ou revogação facultativa, aquele período que o senhor passou de prova é zerado, senhores, é zerado. Então, às vezes, é importante o senhor, como advogado aí, ou advogada já,
Se o seu cliente já está no regime aberto e ele quer ir para, quer um livramento condicional, tem que pesar tudo isso aí, tá bom? Tem que pesar, porque no livramento condicional zera tudo, tá? Caso seja revogado. E na questão de um regime aberto, a cada dia, a pessoa está cumprindo pena, tá? Ali, regime aberto, indo para a casa de albergado, apenas para dormir, isso é a previsão legal, né? Em relação ao regime aberto. Mas, normalmente, o regime aberto, a pessoa fica somente lá, vai de semana em semana, quinzenalmente, vai depender muito da comarca e de cada tribunal de justiça. Tá? Então, aqui seria a resposta incorreta. Até aqui estaria correto, né? E aqui para cá, ó, aí aqui já estaria incorreto, tá bom? E aí, vamos aí para fechar, que é bem rapidinho, isso aqui foi bem rapidinho, questão 121, né? Vem dizendo ali que Nice né, está em gozo de suspensão condicional da execução da pena, ali dentro do artigo 77 do Código Penal. Durante o período de prova do referido benefício, ela passou a figurar como indiciada em inquérito policial, apenas indiciada em inquérito policial, tá bom? E que se apurava eventual prática de tráfico de entorpecente. Ao saber de tal fato, o magistrado responsável decidiu por bem prorrogar o período de prova, ou seja, estender o período de prova. Falou, não vai ser até aqui, vai ser até para frente, tá ok? Atendendo ao caso narrado e consoante as legislações pátrias, é correto afirmar que, vamos ver aqui, a letra A, não está correta a decisão de prorrogação do período de prova. Sim, se você observar bem, ali vamos pegar ali o artigo 81, ali previsto no Código Penal, que fala justamente da prorrogação do período de prova. Aí vocês vão observar o parágrafo 2º, pega aí o parágrafo 2º. Se o beneficiário está sendo processado, ele fala processado, está sendo processado por outro crime ou outra contravenção, na verdade, outra contravenção, crime ou contravenção, aliás, desculpa, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até que seja julgado definitivamente esse processo, tá bom? Então, observe aqui que ela aqui, a Anise, ela está sendo indiciada, o inquérito policial ainda nem sequer foi para o Ministério Público para que ocorresse ali, para que o juiz aceitasse a denúncia, tá bom? Então, só se inicia o processo criminal com o oferecimento da denúncia. Ali começa a abrir, abre-se oferecendo a denúncia, e o juiz recebe a denúncia. Ofereceu a denúncia, aí sim que está ocorrendo o processo. E ali vamos ver o parágrafo 2º do artigo 81, pelo artigo 81 do artigo 81, parágrafo 2º, somente quando houver processo, tá bom? E aí pode sim prorrogar o período de prova, tá? Aí vem a letra A, essa que o juiz não poderia, né, fazer, e aí, com essa questão aqui, ó, não poderia, você já pode eliminar, que é a hipótese de revogação facultativa, obrigatória e tal. Não existe hipótese nenhuma de revogação, tá bom? Já tendo em vista que o juiz não poderia prorrogar. Ele, ao prorrogar, ele faz uma revogação ali, no caso até facultativa, seria em tese, né? Mas mostra claramente aqui que ele não poderia revogar, tá bom? Que aí não se trata de hipótese de revogação, nem facultativa, nem suspensiva, né? Nesse caso aí. E aí tem a questão do parágrafo 1º, que fala da revogação, da suspensão obrigatória, e logo depois fala, no inciso 1, 2 e 3, fala sobre a obrigatória, desculpa. Artigo 81, inciso 1, 2, 3, fala sobre a revogação obrigatória. E o parágrafo 1º fala da revogação facultativa, tudo dentro do artigo 81. Então, observe ali que esse caso aqui não se amolda nem a obrigatória e nem a facultativa. Tá? Dê uma olhadinha aí, para não perdermos muito tempo aqui, muita informação e tal, mas aí dá uma pausinha e observe o artigo, porque a aula aqui não é, conforme a professora do pré fala, não, não é Netflix, não, assistir e ficar esperando, não. Para, pausa, verifica os artigos, o dispositivo legal, a fundamentação, e aí sim que é estudar, é conhecer, tá bom? E a letra D, aqui, vamos marcar logo a letra A aqui como a correta, tá bom? A letra D, corretíssimo.
A letra D, a Anise ela terá o benefício obrigatoriamente revogado se a denúncia pelo crime de trifásico, né, de entorpecente, for recebida durante o período de prova. Não, não. Deve ter ali, obrigatório revogado se a denúncia tá, pelo crime, né, for recebimento lá. Pegue aí, olha só, não poderá ser revogado, tendo em vista que deve ocorrer ainda a condenação irrevogável. Para que haja revogação, deve o condenado ter ali a sua condenação ainda com recurso, cabendo recurso ainda, tá bom? É justamente o que diz o artigo 81, o inciso 1, cabe ainda recurso, ainda pode ainda ter ainda o seu livramento condicional, livramento não, sua suspensão condicional da pena, tá bom? Então, não é benefício obrigatório aqui, não pode sair cortando obrigatoriamente ali. Essa aqui, 122, vamos lá, para terminar, essa é a ultimazinha, vem dizendo aqui que admite-se a suspensão condicional, aqui, admite-se a suspensão condicional da pena, o sursis lá previsto no artigo 77, estamos trabalhando 77 até o 82, a letra A, em caso de condenação, a pena restritiva de direito ou privativa de liberdade, desde que não superior a 4 anos, já vimos lá logo no caput do 77, não foi? Que não pode ser superior a 2 anos, tá? Aqui não falou nada de sursis etário, mas vamos seguindo aí. A letra B, apenas admite a suspensão condicional da pena, o sursis, a reincidente em crime doloso, desde que a condenação anterior tenha sido exclusivamente a pena de multa. Aí, senhor, cabe sim, pior que cabe. Pega aí o artigo 77, vamos anotar aqui, para os senhores anotarem, não esquecer e ficar vendo. Artigo 77, inciso 1, parágrafo 1º, diz lá o inciso 1, que é importante em relação a isso aqui, em relação ao crime doloso, tá bom? O inciso 1 diz que o condenado não seja reincidente em crime doloso. Aí tudo bem, aí fala, mas então não pode, conceder o sursis, mas aí o parágrafo 1º já fala que a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Então, se houver condenação com pena de multa, não irá impedir o benefício. É o que diz lá o parágrafo 1º. É importante aqui em relação ao parágrafo 1º do artigo 77, tá ok? A letra C, para o condenado que, na data do fato, tenha idade acima de 70 anos, já vimos isso aí, desde que a pena não seja superior a 2 anos. Lembre, já falamos lá, teve questão anteriorzinha que nós já falamos. 77, parágrafo 2º agora, parágrafo 2º, tá ok? É o chamado sursis etário. Sursis, vou até repetir, sursis etário. Tá bom? E ali fala que tem que ser, não seja superior a 4 anos, tá ok? E seguindo ali a letra D vem dizendo que para o condenado em estado grave de saúde, né, o portador de doença incurável, que é justamente que diz logo no final do artigo 70, do parágrafo 2º, logo no finalzinho do parágrafo 2º, ele diz justamente isso aqui, não com essas palavras, tá? Mas nesse entendimento aqui. E aí sim caberia. Agora, desde que não precisa haver reparação do dano, tá ok? Não precisa haver reparação do dano. Ele não fala nada de reparação do dano, que tem reparar dano. Então, tanto a C como a D, o dispositivo legal aí, a fundamentação seria o parágrafo 2º do artigo 77. Isso, e aqui, senhores e senhoras, futuros e futuras advogados aí, vamos ao que interessa. Com suspensão condicional da pena, foi que caiu aí onde? Caiu onde, senhora? Caiu agora, caiu ontem, no exame 33, caiu ontem, olha aqui, ó. E a gente vem falando direto, suspensão condicional da pena, que pode cair, caiu no exame aí 33, no exame de ordem, foi ontem, tá? E vem dizendo o enunciado ali que Vitor foi condenado pela prática de um crime de lesão corporal leve no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Sendo aplicada a pena privativa de liberdade de 3 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, já que era primário, né?
e depois antecedentes. Considerando a natureza do delito, o juiz deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ou seja, a chamada PPL, né? A chamada PPL por PRD, tá bom? Vamos seguindo aqui. E não aplicou qualquer outro dispositivo penal que impedisse o recolhimento do autor ao cárcere. No momento da apelação, a defesa técnica de Vitor, de acordo com a legislação brasileira, aí vem aqui as alternativas, não poderá requerer a substituição da pena privativa de liberdade. São as 3 alternativas, primeiro aqui, ó. Por restritiva de direito, tá? E aqui dizendo a alternativa D, dizendo que poderá sim requerer a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Então, o examinador quer que o senhor tenha a noção de entendimento que se pode ou não substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, tá? E temos que ir lá no artigo 44 do Código Penal, tá? O examinador também quer que o senhor entenda ou tenha conhecimento sobre a suspensão condicional da pena, que é previsto no artigo 77 do Código Penal, que trabalhamos bastante, várias questões aí. Aqui, no caso de plano, não será admitida a suspensão condicional do processo, que é previsto no artigo 89 da Lei 9.099, do Juizado Especial Criminal, né, do Juizado Especial de Crimes, né? Por conta que aqui observamos que houve violência ali no âmbito familiar, no âmbito doméstico, foi utilizada ali. E tendo a chamada Lei Maria da Penha, sendo o envolto ali, o crime envolvido por conta da Lei Maria da Penha, não se admite os benefícios e os institutos ali da lei do GECRIM, né, da Lei do Juizado Especial Criminal, tá bom? Então, essas introduções. Temos que observar esses dispositivos, artigo 44 e 77 do Código Penal, e temos que verificar que, sim, admite a suspensão condicional da pena, ali previsto no artigo 77, desde que não seja admitido a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, tá? É o que tem ali a previsão do artigo 77, tá? Do chamado sursis, né? Então, em regra, o sursis, quando a pena privativa de liberdade foi ali acomodada, que não seja superior a 2 anos, a pena ficará suspensa por 2 a 4 anos, tá bom? E não se admitindo a substituição ali previsto no artigo 44, inciso 1, por quê? Não se admite a substituição, porque o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa. O artigo 44, inciso 1, diz que havendo violência ou ameaça, ou grave ameaça à pessoa, não se admite a substituição. Mas, no entanto, admite-se a suspensão condicional da pena. E aí, essa questão de suspensão condicional da pena, o termo traz a palavra condicional, porque o juiz aplica algumas condições. E nessas condições, o juiz ele pode estabelecer, de acordo com o artigo 78, parágrafo 1º, a condição de limite de final de semana. Ou até mesmo que o condenado preste serviço à comunidade. É o que está nesse dispositivo do artigo 78, parágrafo 1º do Código Penal. Então, portanto, para fecharmos aqui o entendimento, portanto, não poderá requerer a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direito, por conta da violência contra a pessoa, previsto no artigo 44, inciso 1 do Código Penal, mas que poderá pleitear a suspensão condicional da pena, que é o sursis, que, inclusive, admite-se que seja fixado prestação de serviço à comunidade e limitação do fim de semana por conta do artigo 78, parágrafo 1º do Código Penal. Com todas essas informações, senhora, fica claro? Vamos responder com muita tranquilidade? Vamos sim. A letra A. Não poderá requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Justamente, não poderá. Ali temos o artigo 44, né? Inciso 1, né? Ali do Código Penal. Não poderá, por conta da violência, houve violência, tá? Mas poderá pleitear a suspensão condicional da pena,
que, inclusive, admite que seja fixado prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana por um espaço de tempo. Justamente, artigo 78, parágrafo 1º, artigo 78, parágrafo 1º do Código Penal. Então, a alternativa A é a alternativa que vai nos interessar. Podemos marcar com toda tranquilidade. A D não poderá substituir? Poderá, tá ok? Não poderá substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, PPL em PPRD. E aí fechamos esse bloco aí, vamos aí para livramento condicional, com muita força e muita vontade de estudar, e com certeza de que, ó, olha ela aqui, está aqui ao alcance, pertinho dos senhores. Tá? Muita felicidade a todos e a todas.